Olá, meu nome é Marcelo Lopes. Estamos aqui juntos mais uma vez para podermos estudar a Palavra de Deus. Eu quero dizer que é uma grande honra que eu tenho em poder abrir a Palavra de Deus junto com vocês que nos assistem e podermos juntos ver o que a Palavra de Deus diz sobre vários assuntos que precisam ser elucidados nos dias de hoje, precisam ser melhor compreendidos no dia de hoje. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto muito importante, que nos dias de hoje vem sido mal compreendido, porque se as pessoas tivessem uma compreensão do que realmente está acontecendo hoje, elas iriam agir de formas diferentes. E ao longo desse estudo, eu espero, mediante a atuação do Espírito Santo de Deus, que ele possa fazer com que eu consiga explanar de uma forma bem clara, bem objetiva e que não fique dúvidas. Lembrando que esses estudos bíblicos ele tem por finalidade fazer com que a própria palavra de Deus ela responda esses assuntos importantes. Vamos abrir a palavra e deixar a palavra de Deus falar. Vamos lá. Antes eu gostaria de pedir para vocês, que nos assistem, que vocês pudessem se inscrever no canal no YouTube, ou que vocês também que assistem pelo Facebook, pudessem visitar a página do YouTube e se inscrever, para que vocês possam ativar o sininho e receber novos estudos bíblicos como esse. É uma grande honra que eu tenho em abrir a palavra de Deus. Isso me dá um prazer tão grande, uma satisfação tão boa. E se eu puder colaborar um pouquinho que seja para o reino dos céus, eu já ficarei muito feliz. Vamos falar com Deus. Bendito Deus, amado Criador, louvado e engrandecido seja o Teu nome pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra. Te pedimos a orientação do Teu Santo Espírito, Senhor, que Ele possa falar aos nossos corações, porque o nosso dever é falar e o Espírito Santo de Deus é convencer. Não sou eu que estou falando, Pai querido, a Tua palavra estará sendo aberta e eu te peço que ela possa trazer luz ao nosso entendimento. Bendito Deus, amado Criador, abençoe a cada uma das pessoas que estão nos assistindo e que esse vídeo possa nos ajudar a crescer na graça que nos foi outorgada por meio de Cristo Jesus. É no nome dele que eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos lá, meus amados. Eu vou citar aqui vários textos bíblicos. Esse tema do juízo é um tema bem complexo. Por quê? O juízo de Deus, ele se dá em três fases, propriamente ditas. O juízo de Deus ele não acontece todo ele de uma única vez. Deus ele trabalha de uma forma maravilhosa. Por quê? Deus ele não precisa mostrar a sua justiça para ele mesmo. Ele precisa mostrar a sua justiça para a sua criação. A primeira fase do juízo, como nós iremos entender, é uma forma de Deus selecionar aqueles a quem ele vai levar e aqueles a quem ele vai deixar mediante a segunda vinda de Jesus Cristo. Nós chamamos esse de juízo investigativo. Ou alguns poderiam usar alguns outros nomes. A segunda fase do juízo, ela se dará no céu durante o milênio. E o que acontecerá no céu durante o milênio? No céu acontecerá o juízo dos ímpios, daqueles que não se salvaram. E a terceira fase do juízo é a fase final, é a fase executiva. É aonde Deus ele irá lançar no lago de fogo e enxofre todos os que pecaram. Todos aqueles que não se agarraram à promessa. Todos aqueles que não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Uma coisa que eu queria deixar bem claro com vocês é que não é porque quem está na igreja e quem não está, que um é melhor do que o outro. Não.
o exemplo do que aconteceu na cruz do Calvário, na morte de Jesus Cristo, ela reflete o plano da salvação de uma maneira maravilhosa. Jesus, ele foi crucificado no alto de um morro, tendo outras duas pessoas que foram crucificadas juntas com ele. Dois ladrões, um do lado esquerdo e um do lado direito. Ambos esses ladrões mereciam morrer, porque eles haviam cometido os crimes e eles eram dignos de receber a morte da qual eles estavam recebendo, né? Qual a diferença de um para o outro? É que um, mesmo sabendo que ele é errado, ele aceita o quê? Ele aceita a Cristo. E ele fala: Senhor, quando vieres no teu reino, tenha misericórdia de mim, lembra-te de mim. Só que o outro, ele resolveu permanecer do jeito que ele estava. Ele sabia que ia morrer, mas ele queria que Jesus o tirasse dali da cruz. Essa foi a diferença de um para o outro. Um aceitou a Cristo e o outro não. Vamos então falar a respeito desse estudo, que é muito importante. Lembrando uma coisa, a palavra de Deus, ela será aberta e ela irá nos responder, porque esse assunto é muito, muito importante. E eu espero poder falar ele nesse estudo. Mas se tiver que ter outros estudos para que não fique muito longo, que assim seja. Vamos começar. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 14, versículo 10. Olha o que a palavra de Deus diz. Tu, porém, porque julgas a teu irmão? É uma pergunta que está sendo feita. E tu, por que desprezas o teu irmão também? Aí a palavra de Deus, ela diz assim, ó, pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Olha, a palavra de Deus está dizendo que é todos. Se é todos, é todos. Não é só os justos, não é só os pecadores, mas todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Agora, tem um outro texto que eu gostaria de ler para vocês. Ele se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Porque importa que todos nós compareceramos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, a palavra de Deus, ela está nos dizendo aqui, ó, porque importa que todos nós comparecemos. Então, ela está fazendo uma alusão a Romanos 14, 10, porque diz que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Só que tem um detalhe, nós temos que entender que o juízo de Deus é uma coisa boa para aqueles que aceitam a graça revelada através de Jesus Cristo. Por quê? Porque o juízo de Deus é a hora de Deus retribuir a cada um segundo as suas obras. Tanto é que diz aqui, ó, em 2 Coríntios 5,10, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio de quê? Por meio do corpo. Vocês entendem? Olha só o que complementa o que eu estou falando. Ele se encontra em Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Olha só o que diz. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quando Jesus Cristo vier, aqueles que aceitaram a graça e viveram nessa terra de uma forma digna, eles receberão o quê? O galardão. Eles receberão um novo corpo. O que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, né? O que é mortal será revestido da imortalidade. E os ímpios receberão o quê? Receberão a morte. Porque eles rejeitaram a graça que lhe foi outorgada, assim como o ladrão na cruz. A única diferença entre um e outro é que um recebe a graça, mesmo sendo indigno, e o outro rejeita a graça. Vamos dar continuidade a esse estudo maravilhoso? Diz assim, ó, um texto muito importante para que a gente possa entender essas três fases do juízo. Olha só. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus?
Vocês estão entendendo? A palavra de Deus ela está dizendo, não sou eu que estou falando, que a primeira fase do juízo ela começa o quê? Pela casa de Deus. Então, esse texto já fica muito claro que existe uma diferença. Tem um grupo que vai ser julgado primeiro e tem outro grupo que vai ser julgado depois. Isso é muito claro. Se diz, olha só, vou repetir de novo. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Pela casa de Deus por quê? Pelo povo de Deus. Aí ela complementa. Olha só. Ora, se primeiro vem por nós que aceitamos a Cristo, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? É muito claro isso, meus amados irmãos. Muito claro. Agora, uma coisa que está ligado diretamente ao juízo, sabe o que é? É a lei de Deus. Por quê? Tem um texto que eu gosto muito, ele se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. Olha só o que ele diz. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, olha só, o resumo de tudo que você já ouviu, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por que pede para temer a Deus? Porque Deus ele é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Ficou claro? Então, ele fala que o resumo de tudo que você já ouviu é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Sim, os 10 mandamentos da lei de Deus. Por que os 10 mandamentos? Olha só o que ele termina dizendo. Ele está ligando diretamente o mandamento de Deus a quê? Olha só o versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estejam escondidas, quer sejam boas ou quer sejam más. Então nós temos que entender o quê? Ele pede para que nós guardemos os seus mandamentos, porque ele há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estejam encobertas, quer sejam boas ou quer sejam más. Então ele fala que é o dever de todo homem, todo ser criado por Deus é guardar os mandamentos de Deus, porque um dia ele trará tudo a juízo. Até aquilo que nós fizermos, que ninguém teve conhecimento, só nós, aquilo que nós façamos em segredo, ele trará a juízo. Muito importante. Agora, nesse juízo, nós temos que entender uma coisa muito boa mesmo. Por quê? Diz assim, ó, em 1 Timóteo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, esse texto está nos dizendo que nós temos um mediador para com o Pai, Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador, ele é aquele que intercede por nós perante Deus. Tem um outro texto maravilhoso que complementa esse que eu acabei de ler. Ele se encontra em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Olha só o que diz. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha só, que coisa maravilhosa é a palavra de Deus, porque ela nos enche de esperança. E a obra salvífica, né, de Jesus Cristo, a obra salvadora de Jesus Cristo, ela é uma obra tão grandiosa, ela é uma obra tão maravilhosa. Por quê? Eu queria que vocês entendessem uma coisa muito importante. Jesus Cristo ele veio aqui à Terra, ele foi tentado em tudo. Tudo ele foi tentado. Assim diz a palavra de Deus. Em tudo ele foi tentado. E ele foi vencedor. Então, ele sabe o que é ser tentado pelo pecado, pelo mal. Ele sabe o que nós passamos aqui nessa terra. Então, nós teríamos junto ao Pai um melhor mediador? Alguém melhor que pudesse interceder a Deus em nosso favor? Claro que não. Isso fica muito claro, porque Jesus Cristo ele foi provado em tudo, então ele sabe o que é ser tentado. Vocês entenderam? Então, nós temos que ficar tranquilo. E essas coisas, né?
o apóstolo João estava falando essas coisas, Jesus Cristo fala-se para que não pequeis. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Agora eu pergunto, Jesus Cristo, quando é que ele passou a interceder junto ao Pai? Foi depois da sua subida, não antes. Por que que não poderia ser antes? Porque ele não havia ainda pago o preço para ser o nosso mediador, para ser o nosso justificador. Vocês entendem? Por isso, aquele texto que eu li em Eclesiastes 12, versículo de 13 a 14, quando nós lemos o verbo que é relatado em relação ao juízo, o verbo ele está no futuro. Olha só, porque Deus há de trazer a juízo. Quando Salomão escreveu esse verso, o juízo de Deus ainda não havia chegado. Então fala assim, ó, Deus há de trazer a juízo, ele está jogando o juízo para onde? Para o futuro e não para o presente. Isso cai por terra uma outra contradição dos nossos queridos irmãos de outras denominações. Por quê? Olha só, se o galardão de Deus é para retribuir cada um segundo as suas obras, e se o juízo de Deus ele só começou no futuro, Salomão ele diz que, olha só, Deus há de trazer a juízo. Na época dele, o juízo ainda não havia começado, senão o verbo seria no presente. Mas quando nós vamos para o livro de Apocalipse, como eu vou ler logo a seguir, Apocalipse 14:6 diz uma coisa muito importante. Chegou a hora do seu juízo. O verbo já está dizendo o quê? Que chegou a hora, é agora. Mas isso nós iremos ver um pouquinho mais para frente. Então, o que eu queria dizer para vocês? Que isso joga por terra a teoria de que quem morre vai para o céu ou quem morre vai para o inferno. Porque olha só, se o juízo de Deus é para dar cada um segundo as suas obras, se eu fui uma pessoa que aceitei a graça de Cristo, quando ele vier, ele vai me dar o quê? A vida eterna. E aqueles que rejeitaram a graça de Cristo, quando ele vier, ele vai dar o quê? A morte. Porque eles rejeitaram. Que isso possa ficar muito claro para vocês. Agora, em relação a esse tema de que quem morre vai para o inferno ou de que quem morre vai para o céu, ele não tem base bíblica. Por quê? A palavra de Deus ela diz que nós não precederemos aos que dormimos para ir para o céu. A palavra de Deus ela diz que todos nós iremos juntos. Diz que os vivos não irão na frente daqueles que dormem. E vice-versa. Todos nós iremos juntos. Tanto é que Jesus Cristo ele virá para buscar o quê? O seu povo. O porquê que eu estou dizendo isso? Olha só. Deus ele nos deu raciocínio para que nós possamos entender. Porque Deus é justo. E eu vou fazer aqui uma ilustração para que vocês possam entender. A palavra de Deus diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Se os anjos de Deus estão aqui na terra e os anjos de Satanás também estão aqui na terra, que hoje receberam os nomes de demônio, estão fazendo com que milhares de pessoas se percam por rejeitarem a graça salvadora de Cristo, eles estão aqui na terra fazendo com que as pessoas se percam eternamente, né? Porque uma vez que a pessoa morre, a pessoa está selada, tanto para a salvação quanto para a perdição. Se Satanás ainda se encontra aqui na terra fazendo com que seres humanos se percam através das tentações, e, digamos assim, todos os ímpios que morreram já estão no inferno recebendo a sua punição, isso é algo contraditório. Agora, isso nos traz muita luz quando a palavra de Deus, o próprio Cristo, ele se refere a todos quantos dormindo. Todos estão dormindo. Ninguém está no céu, usufruindo do céu, e ninguém está onde? No inferno. Todos estamos dormindo. E através desse estudo, trará um pouco de luz a esse texto tão importante. Por isso que é importante vocês darem continuidade sobre esses estudos, porque um estudo vem complementando o outro, um estudo vem trazendo mais luz ao outro estudo. Vamos lá.
Agora nós vamos para o verso que eu acabei de mencionar. Olha só o que diz Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Diz assim, ó: vi outro anjo voando pelo meio dos céus, tendo um evangelho eterno. Nós sabemos aqui que quem Deus comissionou para pregar o evangelho no mundo são quem? São os seres humanos. Então essa palavra aqui, anjo, significa quem? Significa os homens de Deus, os servos de Deus, que Deus comissionou para pregar o evangelho. Aí diz assim, ó: tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. É chegada, olha o que eu falei, tempo presente. Na época de Salomão, ainda não havia começado o juízo, Deus ele se referia ao juízo para o futuro. Mas na época presente, o que diz aqui, ó? Que é chegada a hora do seu juízo. Por que é chegada a hora do seu juízo? Hoje, Deus está julgando. Desde 22 de outubro de 1844, Jesus ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo, dando início ao julgamento. Só que o julgamento começa por quem? Começa pelos mortos. Todos aqueles que morreram, eles estão sendo julgados. Só que tem um detalhe: todos aqueles que morreram mediante a graça salvadora de Cristo. Todos aqueles que aceitaram um dia a palavra de Deus, eles estão sendo julgados, porque a palavra de Deus ela diz, como nós já lemos, que o juízo começa pela casa de Deus. E vocês vão entender isso, tá bom? Agora, uma outra coisa muito importante que diz assim, ó, Apocalipse 11, versículo 18 e 19. Olha só o que diz. Eu vou abrir aqui a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 11. Olha só, a sétima trombeta. Olha o que diz a sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Por quê? Olha só o que ele diz. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, olha só, o tempo determinado para serem julgados o quê? Os mortos. Então, o juízo começa primeiro quem? Pelos mortos. Aí ele diz assim, ó: para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Então, para o povo de Deus, o juízo é o quê? É algo bom, porque é a hora que Deus vai retribuir cada um segundo as suas obras. Então, se você fez o bem, o juízo de Deus para você será uma bênção. Agora, olha só. Apocalipse capítulo 11, versículo 19, ele diz algo maravilhoso. Por quê? Ele traz mais uma vez mais luz sobre esse tema fundamental. Olha só o que diz esse texto. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Olha só, Deus ele tem um santuário que se encontra no céu. Tanto é que quando nós estudamos sobre o santuário terrestre, aquele que Deus mandou Moisés edificar aqui para o povo de Israel, em vários textos, Deus ele demonstra: faça segundo o modelo que eu te mostrei. Então, esse modelo que Moisés teve como base, como ilustração, ele se encontrava onde? No céu. Era um modelo. Deus ele falou algumas vezes para Moisés: faças conforme o modelo que eu te mostrei. Agora, olha só, o original. A Bíblia diz assim, ó: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca no seu santuário. Olha só, num cenário de juízo, como está falando aqui a sétima trombeta, porque fala que chegou o momento de julgar os mortos, né? Vem falando em relação à arca de Deus, a arca da aliança. O que tinha dentro da arca da aliança?
A Arca da Aliança, ela foi feita para que a lei de Deus pudesse ser armazenada dentro dela. Só que teve, durante algum tempo, ela teve também 2 outros itens adicionados dentro da Arca da Aliança. Mas o que nós temos que entender, a Arca da Aliança ela foi feita só para conter a lei de Deus. Por quê? Os outros 2 itens que se encontram lá dentro, onde Deus ele operou o seu poder, as suas maravilhas, o seu sobrenatural, não era para ter acontecido se o ser humano eles agissem de acordo com a vontade de Deus. Porque o maná foi a provisão que Deus deu ao povo de Israel no deserto, só que o maná foi dado por quê? Porque não era o plano de Deus que o povo de Israel vagasse durante 40 anos no deserto. Mas por causa da rebeldia e da incredulidade deles, eles ficaram vagueando no deserto até que toda aquela geração morreu, de uma determinada idade para baixo, né? E uma outra coisa que tinha dentro da Arca da Aliança era o cajado de Arão que floresceu. O cajado de Arão também que floresceu, ele não era para estar ali, mas ele foi colocado ali para mostrar que Deus está no controle. Chegou o momento em que o povo de Israel, Deus ele havia determinado uma coisa, olha só, os sacerdotes serão da tribo de Arão, da tribo de Levi, os descendentes de Arão. Só que o povo de Israel chegou um momento, querendo fazer as coisas do seu próprio jeito, eles queriam interceder. Vamos pegar os príncipes e botar esses daqui para interceder? E Deus ele operou ali. E entre aqueles que foram colocados ali, a vara que florescesse era a vara que Deus havia escolhido. E a mesma coisa aconteceu, Deus confirmando aquilo que ele já havia falado. Então, tanto o maná quanto a vara de Arão que floresceu foram colocados dentro da arca. Por quê? Por causa da desobediência do povo de Israel. Mas a Arca da Aliança, ela foi preparada para conter a lei de Deus. Então vocês acham que é coincidência ser mencionado que num cenário de juízo abriu-se o santuário de Deus e foi vista a Arca da Aliança ali? Será que Deus ele não estava te querendo de dizer alguma coisa a mais? Para mim fica muito claro. Agora, vamos ler o que a palavra de Deus ela diz em Hebreus capítulo 8, versículo de 1 a 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. Então aqui está falando de um verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Quer dizer, um tabernáculo no céu, que quem erigiu foi quem? Foi o próprio Deus. E não está falando desse tabernáculo aqui, que o homem erigiu. Agora um outro texto muito importante diz assim, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, quer dizer, Jesus Cristo ele não entrou no santuário terrestre daqui da terra, diz assim, feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, o que esse texto está dizendo? Que Jesus Cristo ele não entrou num santuário feito por mãos humanas, mas agora ele comparece diante de Deus no verdadeiro santuário. Para o quê? Para comparecer agora por nós diante de Deus. Aí complementa aquele texto que nós dizemos de um advogado. Nós temos um advogado para com o Pai. O apóstolo João ele diz assim, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai. E que advogado nós temos? Porque ele foi tentado em tudo. Louvado seja o nome de Deus. Agora, um outro texto muito interessante em relação ao juízo, diz assim, João capítulo 5, versículo 22, diz assim, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Quer dizer, quem é que está presidindo o julgamento? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso advogado e o nosso juiz. Hoje, ele está acumulando 2 funções. Ele intercede pelo povo de Deus, mas ele também está julgando o povo de Deus. É maravilhoso. É maravilhoso. Agora, voltando de novo, uma coisa que eu queria falar,
que eu acho muito importante, né? Ela se encontra no livro de Tiago, capítulo 2, versículo de 10 a 12. Diz assim, ó: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Então, de que lei o apóstolo Tiago ele está mencionando? Os 10 mandamentos, aonde se encontra esses 2 mandamentos. Ele fala do mandamento de não adulterarás e ele fala do mandamento de não matar. Aí ele diz uma coisa muito maravilhosa no versículo 12: Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, complementa o que Eclesiastes capítulo 12, versículo de 13 a 14 está dizendo, que nós seremos julgados pela lei da liberdade. Vocês entendem? E ele citou aqui 2 mandamentos dessa lei da liberdade, os 10 mandamentos de Deus. É os mesmos mandamentos que Eclesiastes capítulo 12, versículo de 13 a 14 está dizendo. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estejam encobertas. Aí acima ele fala assim, ó: de tudo que se tem ouvido, a suma é teme a Deus e guarde os seus mandamentos. E ele liga, ele faz um link diretamente aos mandamentos de Deus, ao juízo de Deus. O apóstolo Tiago também ele confirma isso de uma forma muito clara. Muito clara. Agora, vamos para o início do julgamento. Tem alguns textos importantes, né, que ele traz muita claridade a esse assunto. Diz assim, ó: Vi também os mortos, os grandes. Esse texto se encontra em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Diz assim, ó: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito. Forte, hein? Então, todos os relatos da nossa vida, ele se encontra registrado em livros. A palavra de Deus, ela relata, no mínimo, 3 livros. Agora, vamos ver o que diz Daniel, capítulo 7, versículo de 9 a 10. Também complementa o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Olha só o que diz Daniel, capítulo 7. Esse texto ele é muito importante porque ele fala em relação à primeira parte do juízo de Deus. Por quê? Aqui ele fala, olha só, miríades de anjos se encontravam lá. Nessa primeira fase, o que eu gostaria de dizer para vocês? Que as testemunhas são quem? São os 24 anciãos. Esses anciãos representam representantes da raça humana, representantes da humanidade. E as outras testemunhas são quem? São os anjos de Deus. Por quê? Nessa primeira fase do juízo, lembrando que há um selecionamento de quem Deus ele vai levar para o céu e de quem ele vai deixar. Então os anjos eles estão sendo o que? A testemunha desse fato. Por quê? A palavra de Deus ela diz de um segundo momento, de um segundo estudo, onde nós iremos estudar mais à frente, já que esse estudo ele já está com um tempo muito avançado. Nós vamos ver que os salvos, durante o milênio, eles irão participar de um juízo. O juízo de quem? Daqueles que não se salvaram. Daqueles que rejeitaram a graça salvífica de Cristo, como o ladrão da cruz. Quero agradecer, peço que vocês não percam o próximo estudo e que possa ser uma bênção para a honra e para a glória de Deus, porque nós já vemos aqui que esses estudos ele tem por objetivo trazer luz, trazer entendimento. Nós vemos aqui que essa teoria de que quem morre vai para o céu e quem morre vai para a terra, ela é lançada por terra. Porque se o juiz ele vem para trazer o galardão,
E se ninguém na época de Salomão, até no mínimo na época de Salomão, ainda não havia sido julgado, como essas pessoas poderiam estar no céu ou poderiam estar na terra? E eu vou mais além ainda. Se Cristo ainda não havia pago a nossa penalidade, ele não havia ainda sido morto para nos justificar diante de Deus, como poderia alguém já estar usufruindo do céu? Vocês entendem? Então, esses estudos, ele tem por objetivo trazer luz, trazer claridade ao entendimento de vocês. Ok? Muito obrigado. Vamos falar com Deus. Santo Deus, amado Criador, te pedimos a tua bênção, Senhor. Te pedimos que o teu Santo Espírito possa visitar a cada pessoa que em algum momento irá receber esse vídeo e irá descobrir o que o Senhor deseja para as suas vidas. Pai querido, que Ele possa trazer claridade à nossa mente e entendimento. Que possamos descobrir os segredos da Tua palavra, Pai querido. Dai-nos a Tua bênção, perdoe os nossos pecados e que nada impeça, Pai querido, da Tua verdade chegar aos corações dos Teus servos fiéis. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Até o próximo estudo, onde eu irei complementar o que foi falado aqui. Que a graça e a paz de nosso Senhor seja com todos. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.